Doutora Cristina, me diga uma coisa, a gente está falando sobre suicídio, mas por muito tempo se disseminou a ideia de que não se deveria falar para não causar aquele chamado efeito Werther, que é uma referência ao romance de Goethe, o sofrimento de Jovem que causou uma epidemia de suicídio na época do livro. Como é que se conduz essa discussão sem que descambe para estimular? Muito bom você falar sobre isso, porque a ideia, né, em relação ao tema é de que se falando você está incitando as pessoas a cometerem suicídio, e a gente entende que a informação e o conhecimento é que protegem. Então, a forma que se fala, a condução dessa fala com responsabilidade, com informação correta, pode ajudar pessoas. Imagine que tem um monte de pessoas escutando agora e que se a gente falar, né, que existem transtornos mentais, que é preciso que se cuide da saúde mental e que principalmente os transtornos podem ser tratados, as pessoas que estão escutando podem pedir ajuda. Então, a maioria das pessoas não entende muito bem o que acontece com uma pessoa que tem um pensamento de morte. Então, a gente entende que falando sobre isso, a gente vai estar alertando as pessoas e, consequentemente, trabalhando com a prevenção. Mas é possível, não existe essa prevenção, mas como é que existem sinais, doutora Cristina? Existem sinais que a gente possa ficar alerta, não é? Quais seriam esses sinais? Sim, existem sinais, mas é importante a gente entender que nem sempre as pessoas conseguem dar esses sinais, tá certo? Então, a Organização Mundial da Saúde acredita que até 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido prevenidos, né? A gente tem muito cuidado ao dizer isso, porque nem sempre é tão óbvio, tão explícito, a pessoa não consegue muitas vezes expressar. Existem, por exemplo, os deprimidos funcionais. São aquelas pessoas que estão deprimidas, mas que têm uma vida absolutamente normal. Vão trabalhar, se disfarçam com um sorriso. Então, essas pessoas ficam muito mais difíceis. Fora o fato de que suicídio é um tema muito difícil de ser tratado, muitas pessoas se sentem envergonhadas, se sentem fracas, muitas vezes não se sentem à vontade, nem tampouco acolhidos para poder dizer sobre o próprio sofrimento. Então, algum dos sinais que podem ser percebidos é o isolamento, a mudança de comportamento dessa pessoa. Então, essa pessoa era de uma determinada maneira, ela passou a ser de uma maneira mais embotada, mais tímida, uma pessoa que fala sobre morte, uma pessoa que fala sobre não ter sentido mais na vida, uma certa desesperança, um certo desespero, uma pessoa que você percebe que está mais pelos cantos, que está com choro fácil, uma pessoa que você percebe que está diferente, que não está mais do jeito que você sempre teve. Tem um sintoma que eu acho que é bem fácil de perceber, é que uma pessoa normal, ela tem os seus determinados prazeres na vida. E uma pessoa que está deprimida, por exemplo, até as coisas que normalmente davam prazer para ela deixam de dar. Então você começa a observar que você começa a chamar essa pessoa para as coisas que você sabia que ela gostava e ela começa a não ter mais vontade sobre isso, que é o que a gente chama de anedonia, a falta de vontade. Esse é um sintoma bem característico, mas nem sempre a gente consegue perceber. Então é importante que a gente esteja sempre em contato com as pessoas que a gente quer bem, perguntando se está tudo bem, investigando, dizendo qual é a nossa percepção em relação às diferenças que a gente está observando no comportamento da pessoa, para que ela se sinta à vontade e acolhida para poder falar.